Boa noite, gente. Então, vamos começar nossa aula de orações subordinadas. E eu trouxe para vocês primeiro a definição do que é a oração subordinada, que a gente já tinha falado um pouquinho dela na última aula, mas só para reforçar para vocês o que é, como se define as orações subordinadas, né? Que são aquelas que exercem função de dependência. Ou seja, elas podem exercer determinadas funções sintáticas, mas necessitam de uma oração principal para terem sentido completo. Ou seja, por isso que o nome de oração subordinada tem esse nome, né? Porque ela depende de outra oração para poder ter sentido completo. É diferente da coordenada. A coordenada são orações independentes, elas não dependem uma da outra para ter sentido. E elas são ligadas com conjunções também, né? Assim como as subordinadas aí. Geralmente essas orações precisam de um conectivo, né? No caso, elas precisam de conjunções, locuções conjuntivas subordinativas, pronomes relativos ou até mesmo formas nominais do verbo, que é infinitivo, gerúndio e o particípio. No caso dessa subordinação, né, por meio dos conectivos, que é as conjunções e os pronomes relativos, a gente tem as orações na sua forma desenvolvida. Quando a gente tem as orações subordinadas com conjunções e pronomes. Ela está na sua forma desenvolvida. Caso ela se dê pelas formas nominais do verbo, ela se dá na sua forma reduzida, tá certo? A gente vai ver um pouquinho a diferença entre elas e a classificação de cada uma, tá bom? Aí, a classificação das orações subordinadas. Conforme a função sintática que cada uma exerce, as orações subordinadas são classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. As substantivas, elas exercem função própria de um substantivo, ou seja, elas podem ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto. As orações subordinadas substantivas, quando não estão na sua forma reduzida, elas são introduzidas geralmente pelas conjunções que e se. Então, normalmente, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções que e se. E as quais não desempenham nenhuma função sintática, né? Porque conjunção e preposição, pela sintaxe, né? Se a gente for analisar, né, sintaticamente um período, normalmente elas não exercem função sintática dentro do período, no caso, se a gente for analisar palavra por palavra, digamos assim, tá? Ipsis literi, né, que a gente fala, né? As adjetivas, né, já as adjetivas, elas exercem função sintática de adjunto adnominal, que é comumente usado, tem valor de adjetivo, né? Se lembra quando a gente vê adjunto adnominal, que é aquele termo que está perto do nome, normalmente é um pronome, é um adjetivo, é uma locução adjetiva, e normalmente ele caracteriza o sujeito, né? No caso aqui vai ser uma oração que vai ter valor de adjetivo ou de adjunto adnominal. No caso das substantivas, né, que a gente falou, vai ser uma oração que vai ter valor de sujeito, uma oração que vai ter valor de objeto direto, uma oração que vai ter valor de objeto indireto, de predicativo, de complemento nominal e de aposto, tá bom? Quando a gente fala disso, a gente fala que é a oração que vai ter o valor dessa determinada função sintática, tá bom? E, normalmente, quando elas não aparecem na sua forma reduzida, elas são introduzidas por pronomes relativos. Que, quem, quanto, como, onde, cujo, o qual e suas flexões, né? E cada pronome relativo vai desempenhar uma função, né? Mas como vocês sabem, o pronome relativo tem aquela função de retomar o que foi dito anteriormente, né? Fazer aquele processo de retomada da informação. E as adverbiais, que elas exercem a função sintática de adjunto adverbial, que é característica do advérbio. Essas orações, as subordinadas adverbiais, quando não estão na sua forma reduzida, são introduzidas pelas conjunções subordinativas, exceto as integrantes, porque as integrantes são que e se, que vão introduzir as orações subordinadas substantivas, tá? Não as adverbiais. E exprime circunstância de tempo, consequência, causa, comparação, concessão, proporção, condição, conformidade e finalidade. E tais conjunções também não vão desempenhar nenhuma função sintática justamente por conta dessa questão da análise que eu tinha falado para vocês antes, certo? Aí vamos para as orações, cada uma, né? Cada tipo de cada uma especificamente. As orações subordinadas substantivas, elas conformem a função, elas podem ser classificadas em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais e apositivas. E cada uma, pelo nome, né,
vai desempenhar essa determinada função sintática. As subjetivas vão exercer função de sujeito, exercem a função de sujeito em relação à função principal. Aí vamos por esses exemplos aqui. O exemplo, a frase 1 está escrito: seu casamento é urgente. Temos o termo seu casamento é o sujeito. Na segunda temos que você se case é urgente. Nesse caso, que você se case é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Aí vamos analisar o porquê. Nessas orações, a gente pode perceber que, no exemplo 1, a gente tem uma oração formada por um período simples, onde temos um sujeito, o núcleo do sujeito é a palavra casamento. Já no exemplo 2, a gente tem um período composto, formado por duas orações. Ou seja, o sujeito da oração é representado por... O sujeito da oração é representado por uma oração, não é representado mais pelo termo casamento, que é que você se case, a qual exerce a mesma função sintática do substantivo casamento presente no exemplo 1. Então, a esta oração, que exerce função sintática do sujeito, a gente dá o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Ela tem uma oração subordinada, que exerce uma função sintática em relação à outra, que é a oração principal, a qual se subordina, ou seja, a qual faz essa relação de dependência. Ela é substantiva porque exerce uma função própria de substantivo, no caso, sujeito, né? E ela é subjetiva porque exerce a função sintática de sujeito em relação à oração principal. No caso aqui, deixa eu voltar para vocês verem, que você se casa é nossa oração subordinada. E é urgente é a oração principal, tá? Essa parte aqui é urgente é a oração principal. E que você se case é a oração subordinada substantiva. Percebe que a oração foi substituída pelo substantivo casamento, né? Pelo núcleo do sujeito. Entendeu? A gente deu para perceber, né, essa comparação, né, entre o período simples e o período composto, né? Aí, a gente pode perceber que há algumas ocorrências nas orações subordinadas substantivas subjetivas. Vamos ver alguns exemplos aqui, eu trouxe para vocês esses três. Que é provável que ele chegue ainda hoje, convém que ele chegue ainda hoje, conta-se que ele chegará ainda hoje. Quando a gente tem uma oração subordinada substantiva subjetiva, que é a que tem valor do sujeito, a oração principal normalmente é formada por um verbo na terceira pessoa do singular, tá vendo? É provável, essa oração aqui, ó, o verbo que tá na terceira pessoa do singular, convém, que tá na terceira pessoa do singular, e conta-se, que também tá na terceira pessoa do singular. Então, normalmente as orações, essas orações, esse tipo de oração especificamente, vai ser formado nessa estrutura ou na estrutura que a gente viu no exemplo anterior. Então, temos dois tipos de exemplos aqui, tá? Que também não possui um sujeito na oração principal, né? Por isso que eu coloquei. E não possui sujeito nela mesma. Ou seja, não possui sujeito na oração principal. O sujeito só está presente na oração subordinada. Tá bom? Que no caso aqui o sujeito de todas é ele, tá, gente? Aí vamos para as objetivas diretas, que exercem função de objeto direto, como o próprio nome diz, né? Aí temos alguns exemplos aqui. Espero que você se case, desejo que ele volte, não sei se viajarei amanhã. Vocês podem perceber que temos uma oração principal, espero, e esse verbo é classificado como verbo transitivo direto, né? Eu espero. Quem espera, espera alguma coisa, né? A gente tem essa necessidade de ter, esse verbo tem a necessidade de ter um complemento, né? No caso, o complemento é um objeto direto, mas nesse caso aqui a gente tem uma oração que tem valor de objeto direto e vai ser o complemento desse verbo, né? Espero que você se case. Então, a gente tem aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, certo? O nome é grande, tá, gente? É comum, é normal, mas é só por conta de classificação para ficar bem explicadinho mesmo, tá? Aqui também é o mesmo caso, desejo, o verbo desejar. Quem deseja, deseja alguma coisa. Então, tá implícito aí a necessidade de um complemento, que é um objeto direto. Não sei, o verbo sei. Quem sabe, sabe alguma coisa. Não sei se viajarei amanhã. Então, tem a oração tá completa, tá tendo valor de objeto direto, tá certo? As objetivas indiretas,
como o próprio nome diz, exerce a função de objeto indireto em relação ao verbo da oração principal. Necessitávamos de que nos ajudassem. Gostaria de que todos me apoiassem. Então, temos aqui dois verbos. Aí temos um verbo necessitar, que necessita de alguma coisa. Então, temos o de aqui, ó, antes da conjunção que, né? Da conjunção integrante. E aqui não gostaria, temos também o de antes a preposição de antes da conjunção que. Né? Nesses exemplos aqui a gente pode perceber, né? Então, essa oração tem valor de objeto indireto, porque ele está complementando o sentido desse verbo aqui, que é o verbo necessitar, que é um verbo transitivo indireto, que necessita de alguma coisa, né? Então, a gente tem esse sentido aqui, o verbo necessita de um complemento com preposição. Aí, nesses exemplos, os verbos da oração principal exigem uma preposição que antecede a conjunção integrante. No caso, a conjunção integrante aqui dos dois exemplos, né? É a conjunção que. Conjunção que. Aí, no caso, temos duas preposições. No caso, temos as duas. É a mesma, né? Dos dois verbos, né? Para os dois verbos. Que é o de, né? Necessitava de, que necessita de alguma coisa. Quem gosta de alguma coisa. Certo? Aí vamos para as predicativas, que desempenham a função sintática de predicativo do sujeito da oração principal. Aí temos o exemplo aqui. Meu maior desejo era que todos voltassem. Minha esperança é que sejas feliz. Nestes dois exemplos, a gente tem o quê? Temos uma oração com valor de predicativo do sujeito. Por quê? Antes, na oração principal, a gente tem o quê? Meu maior desejo era. Era é o verbo ser, né? O verbo ser conjugado, que é um verbo de ligação. Lembram dos verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, continuar, permanecer, andar e tornar-se? Esses verbos, eles normalmente necessitam de um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É aquela característica que se dá ao sujeito para unir, né, o sujeito à sua característica, né? E o verbo de ligação está no meio, né, nessas orações, né? Que temos um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que normalmente é uma característica que liga ao sujeito. Não necessariamente precisa ser uma característica, tá, gente? Normalmente é um estado, uma permanência, enfim, um desejo. No caso aqui, a gente tem um desejo. Meu maior desejo era que todos voltassem. Então, a gente tem aqui, antes, na oração principal, a gente tem um verbo de ligação. E essa oração com valor de predicativo do sujeito, certo? Na segunda, também a mesma coisa. Minha esperança é, que é o verbo ser, que também é um verbo de ligação. Que sejas feliz. Que sejas feliz. Então, temos uma oração com valor de predicativo do sujeito. Vocês podem perceber que as funções das orações subordinadas substantivas são funções sintáticas de termos que a gente já conhece. Predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, que são termos que a gente viu já nas nossas aulas anteriores, que são os termos das orações, né? Os termos acessórios, os termos integrantes, os termos e os termos essenciais, porque temos a oração subordinada subjetiva, né, que é com valor de sujeito. E sujeito é um termo essencial da oração, né? As completivas nominais, como o próprio nome diz, também exerce função sintática de complemento nominal. E normalmente é de um nome, né? Complemento nominal de um nome da oração principal. Aí, tenho medo de que me traias e sou favorável a que o condenem. Aí, a gente pode perceber que aqui está completando o nome, está completando o sentido do nome. Tenho medo e aqui favorável, que é outro nome, tá bom? Aí a gente percebe que nas completivas nominais, né? Assim como no complemento nominal, se ligam ao nome. Eles se ligam ao nome, a um substantivo, a um adjetivo, a um advérbio, por meio de uma preposição. Então, para se ligar, a gente teve que ter umas preposições aqui para que a oração pudesse se ligar ao nome. Então, a gente teve uma preposição antes aqui, ó. No caso aqui, a, e aqui no caso de. Tá certo? E, por fim, temos as apositivas, que tem valor de aposto de um nome da oração principal, tá bom? Temos aqui alguns exemplos. Eu trouxe dois, na verdade, né?
Desejo uma coisa, que sejas feliz e espero sinceramente isto, que vocês não faltem mais. No caso das orações apositivas, deixa eu ver aqui, meu Deus, apositivas, temos, elas são separadas por pontuação. Normalmente aqui vem depois de 2 pontos, ou entre vírgulas, porque a gente sabe que o aposto normalmente é um termo que aparece isolado por algum sinal de pontuação. Normalmente é ou entre vírgulas ou depois de 2 pontos, né? Que a gente já viu também nas outras aulas aqui sobre sintaxe. Aqui a gente tem uma oração com valor de aposto, de explicação, né? Que é o que é o aposto? É o termo que explica, que vai trazer uma informação a mais na oração. Mas desejo uma coisa, que sejas feliz. Então, a gente tem aqui uma oração com valor de aposto. Aí, normalmente as orações subordinadas substantivas, só uma observação, tá? Antes da gente ir para as adjetivas, elas são introduzidas pelas conjunções integrantes, que é o que e o se. Mas, no entanto, elas podem aparecer introduzidas por outras palavras. Aqui, por exemplo, não sei como ele se comportou. No caso aqui, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que a gente tem não sei, e sei é um verbo transivo direto. Então, a gente tem aqui o como, que está introduzindo ele se comportou, que está complementando o sentido do verbo e está com o valor de objeto direto, tá bom? Aí temos as outras também. Perguntei quando era o exame e não sabemos quem escondeu os documentos. Então, a gente pode ver aqui que são introduzidas por outras conjunções, né? Podem ser introduzidas por outras conjunções, mas normalmente, na maioria dos casos, é sempre com o que e o se, porque elas são consideradas conjunções integrantes. O que é integrante? No sentido de integrar, de unir, de ligar, tá bom? Por isso que elas são classificadas como integrantes, tá? Porque a maioria das orações subordinadas são introduzidas por essas conjunções, certo? Aí vamos para as adjetivas. Já, orações subordinadas adjetivas, que são aquelas que possuem a função sintática, de adjunto adnominal, própria de um adjetivo, certo? E elas estão relacionadas sempre ao nome ou pronome da oração principal e vêm introduzidas por um pronome relativo. Aí vamos aos exemplos aqui. Admiramos os alunos estudiosos, que é um período simples, né? Estudiosos, o adjetivo. E temos admiramos os alunos que estudam, que aqui, no caso, é uma oração subordinada adjetiva. Certo? Aí a gente vai ver a classificação delas duas, porque das orações subordinadas adjetivas, que só são duas, na verdade, né? Que são as restritivas e as explicativas. E a gente vai ver a diferença delas duas, tá bom? Aqui, no exemplo 1, em que temos um período simples, o adjetivo estudiosos refere-se ao substantivo alunos e exerce função sintática de adjunto nominal. No exemplo 2, temos um período composto, a função sintática de adjunto nominal não é mais exercida por um adjetivo, mas por uma oração que equivale a um adjetivo, que é o que estudam, que funciona como adjunto nominal do núcleo do objeto direto, o substantivo alunos. Esta oração chama-se de oração subordinada adjetiva. Assim, é a oração subordinada porque ela exerce uma função sintática em relação a outra oração, denominada oração principal, a qual se subordina, e ela é adjetiva porque exerce função sintática de adjunto nominal, que é uma função própria de um adjetivo. A gente pode perceber aqui, ó. Admirando os alunos que estudam. Então, no caso aqui, ele está complementando o sentido de alunos, especificando, na verdade, e dando essa característica, né? Dando uma característica de adjetivo, esse valor de adjetivo, essa oração com valor de adjetivo para alunos, tá bom? Aí, vamos para cá. Para reconhecer uma oração subordinada adjetiva, é preciso notar que elas sempre serão introduzidas por um pronome relativo. Estas orações podem vir depois da oração principal ou estar intercalada nelas, ou seja, estar no meio, tá bom? No caso aqui, por exemplo, serão premiados alunos que conseguirem melhor nota. No caso de ter o que é o pronome relativo, que está introduzindo essa oração, né? Essa oração subordinada adjetiva. E ela pode vir também no meio. Aqui, ó. Os alunos que conseguirem melhor nota serão premiados. Então, os alunos serão premiados é a oração principal, tá vendo? E essa oração que está destacada aqui
é a oração subordinada adjetiva, que está no meio dela. Ela meio que dividiu a oração principal no meio, tá bom? Aí pode vir nesses dois casos aqui, tá bom? Aí a gente pode perceber que a oração tem o mesmo sentido, ela só mudou a ordem que ela foi construída, no caso, né? Aqui, a oração subordinada adjetiva veio depois da oração principal, e aqui veio no meio, tá bom? A diferença é basicamente essa só. Aí vamos para a classificação, né? Quanto ao sentido, elas podem ser classificadas em restritivas ou explicativas. As restritivas restringem a significação do nome a que se referem. Ou seja, ela restringe mesmo, o próprio nome diz, ela restringe, ela especifica o nome a quem ela está se referindo. No caso aqui, o homem que fuma vive menos. No caso, eu coloquei aqui destacado em negrito, em preto, a oração principal. No caso aqui, a gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva bem no meio dessa oração principal, que é o homem vive menos, né? Que é a oração principal aqui. Verifique que a característica expressa na oração adjetiva que fuma não se aplica a todos os elementos da espécie homem, ou seja, não são todos os homens que fumam, apenas alguns deles. Dizemos então que ela restringe a significação do nome a que se refere. Ou seja, ela restringe, ela diz especificamente, não é todos os homens que vivem menos, é apenas os homens que fumam que vivem menos. Entende a restrição aí? Apenas os homens que fumam vivem menos. Então, ela está restringindo aí, tá bom? Aí, no caso aqui, ó, o homem que trabalha sente-se mais útil. A gente também tem, no mesmo caso, ele especificou, ele restringiu. Quem são os homens que se sentem mais úteis? São os homens que trabalham. Então, por isso que ela tem esse sentido de restrição. Certo? Já as explicativas, elas não restringem a significação do nome. Pelo contrário, elas acrescentam uma característica que é própria do elemento a que se referem. No caso aqui, por exemplo, o homem, que é um ser racional, aprende com os erros. No caso aqui, a gente tem que a característica que é ser racional não restringe a significação do nome a que se refere, uma vez que se aplica a todos os elementos da espécie, ou seja, todos os homens são seres racionais. Então, nesse caso, a oração subordinada adjetiva e explicativa informa uma característica que é própria a todos os seres humanos. Dizemos que ela explica o significado do nome a que ela se refere, ou seja, ela está explicando, dando uma informação a mais em forma de oração, tá bom? Ela explica em forma de oração e ela ainda adjetifica, né? Restringe mesmo, dá a significação do nome, caracteriza o nome, que é a função de um adjetivo, né? Que é caracterizar. No caso aqui, por exemplo, o Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. Note que a partir desses exemplos, é possível perceber que as orações subordinadas, adjetivas e explicativas são separadas por vírgulas. Você pode perceber, meio que isoladas por vírgulas, ó. Que é uma estrela, que é um ser racional. Então, está isolada por vírgula. A gente percebe a diferença aí da restritiva para a explicativa também nesse caso, né? A diferença também na pontuação, que nas restritivas a gente não vê esse isolamento de vírgula, né? Aí vamos para as adverbiais. No caso das adverbiais, é bem mais fácil, digamos assim, a gente identificar as adverbiais por conta do sentido das conjunções. Mas vamos para os exemplos para vocês entenderem melhor. A gente define as orações adverbiais, aquelas que exercem a função sintática de uma adjunta adverbial, que é própria de um advérbio. Nesse caso aqui temos dois exemplos. Saímos tarde, o tarde é um advérbio, né, advérbio de tempo, e saímos quando era tarde. Então aí temos uma oração subordinada adverbial, certo? Quando era tarde. Aí, vamos lá. No exemplo 1, a gente tem um período simples, com um advérbio tarde, que faz referência ao verbo, né? Que é o verbo sair. Saímos tarde. E exerce a função sintática de adjunto adverbial. No exemplo 2, a gente tem um período composto e a função sintática de adjunto adverbial não é mais exercida por um advérbio, mas sim por uma oração equivalente, que é quando era tarde. A essa oração a gente dá-se o nome de oração subordinada adverbial. Ela é subordinada porque exerce uma função sintática em relação a outra oração, denominada de oração principal, a qual se subordina. E ela é adverbial porque ela exerce a função sintática de adjunto adverbial, que é uma função sintática própria de um advérbio. E as orações subordinadas
adverbiais, elas são iniciadas por conjunções subordinativas, exceto as integrantes, que é o que e o se, que irão introduzir as orações subordinadas substantivas, né? Que é algo que eu já comentei com vocês que eu tinha comentado com vocês antes, quando falei de oração subordinada substantiva, né? Perdão. Aí vamos para a classificação. Elas são classificadas em causal, comparativa, consecutiva, concessiva, condicional, confirmativa, final, proporcional e temporal. Aí, vale lembrar que não é necessário vocês saberem todas as conjunções, mas é compreender o sentido delas e como elas são aplicadas, como elas estão sendo aplicadas dentro das orações. Então, não necessariamente vocês precisam saber todo o sentido de todas as conjunções, de todas as locuções conjuntivas, não precisa disso, tá? Mas vocês precisam saber a classificação para poder entender o sentido de cada uma dentro dos textos, tá bom? Aí vamos para as causais, que como o próprio nome diz, expressa causa, motivo, ou seja, aquilo que determina ou provoca um acontecimento. No caso aqui, não viajamos porque estava chovendo. No caso do não viajamos, tá? Eu não destaquei as orações principais, tá, gente? Só destaquei as orações subordinadas adverbiais, tá? No caso aqui, porque estava chovendo, é uma oração subordinada adverbial causal, porque o porquê tá dando sentido de causa, né? Aí as principais conjunções e locuções conjuntivas causais são porque, o como, equivalendo a porquê também, né? No caso, o como com o valor de porquê, visto que, já que, e uma vez que. As comparativas exprimem circunstância de comparação, que é o ato de confrontar dois elementos a fim de estabelecer semelhanças ou diferença entre eles, tá? Aí, no exemplo aqui, choveu como chove em Belém. As principais conjunções comparativas são como e o que, precedido de mais ou menos. No caso aqui, a gente tem, por exemplo, que... se a gente ter outro exemplo com o que, mais, antes dele vai vir um mais ou um menos, tá? Antes do que vai vir um mais e um menos, tá bom? Por isso que ele tá precedido, no caso, tá? As orações consecutivas exprimem circunstância de consequência, resultado ou efeito de uma ação qualquer. Choveu tanto que o jogo foi suspenso. A principal conjunção consecutiva é que, precedido de um termo intensivo, no caso aqui, o tanto, tá? A principal conjunção é o que, mas antes da oração, antes dela ser introduzida pela conjunção que, sempre vai vir um termo intensivo, né? O tão, o tal, o tanto. Então, aqui no caso temos o tanto, tá? Para ter esse valor de consecutiva, né? Uma circunstância de consequência, né? Vocês podem perceber no sentido da oração, né? Choveu tanto que o jogo foi suspenso. Então, a gente tem uma relação aí de consequência, né? De consequência. Aí, as concessivas exprimem circunstância de concessão, que é o ato de conceder, de permitir, de não negar, de admitir uma ideia contrária. Ou seja, vamos, por exemplo, para vocês terem melhor. Choveu, embora a meteorologia previsse bom tempo. Então, a gente tem aqui uma oração que ela é concessiva porque ela tem ideia de conceder algo e de não negar e de admitir uma ideia contrária. Então, choveu, embora teve uma ideia contrária aqui. Ela vai ligar ideias contrárias, tá? As orações, esse tipo de oração, as orações concessivas, elas vão ligar ideias contrárias, tá? Que choveu, embora a meteorologia previsse bom tempo. Então, era previsto que não ia chover, que ia ter bom tempo, mas choveu. Entende? Aí sempre vai ter essa noção aqui. As principais locuções conjuntivas concessivas e as conjunções principais, né, são embora, conquanto, se bem que, ainda que, mesmo que, por mais que, por menos que. A oração concessiva, né, as orações concessivas, elas vão ter, trazer a noção de apesar de, né, apesar disso aconteceu tal fato, entendeu? Sempre vai ter essa noção aqui. As condicionais vão exprimir ideia de circunstância de
circunstância de condição, entendida como uma obrigação que se impõe ou se aceita para que determinado fato se realize. Então, viajaremos se não chover amanhã. Então, é uma condição. Se não chover amanhã, viajaremos. Também pode ser ao contrário, tá? Que a oração principal também pode ser deslocada aí também. As principais conjunções e locuções conjuntivas condicionais são caso, contanto que e desde que. E as orações condicionais, elas sempre vão trazer em si, dentro, implícito, né, a ideia de na hipótese de, vão trazer essa noção, né? Então, na hipótese de acontecer tal coisa, vai acontecer, entendeu? Então, sempre vai ter essa noção de condição, né? Por isso que ela classificará como condicional. Confirmativas, que vão exprimir que elas exprimem a circunstância de conformidade, isto é, de acordo, de adequação e de não contradição. Aqui, no caso, temos o exemplo. Choveu conforme era previsto. Então, ela afirma a ideia, né, que expressa na oração principal, né? As principais conjunções conformativas são segundo, como e consoante. As finais, as orações adverbiais finais, exprimem a circunstância de finalidade, entendida como objetivo a destinação de um fato. De um objetivo a destinação de um fato, né? Os lavradores esperavam a chuva a fim de que não perdessem a colheita. Aí a gente tem aqui, a fim de que não perdesse a colheita, é a oração subordinada adverbial final, né? O a fim de é que é a locução, né? As principais conjunções e locuções finais são a fim de, para que e que. Aí vamos para as proporcionais, que exprimem a circunstância de proporção, entendida como a relação entre duas coisas, de modo que qualquer alteração em uma delas implique em alteração na outra. Então, por isso que essa ideia de proporcionalidade, tá? A proporção que a civilização progride, o romantismo se extingue. As principais locuções conjuntivas proporcionais são a proporção que, a medida que. E, por fim, temos as temporais, que vão exprimir circunstância de tempo. Vocês podem perceber aqui, nesses exemplos, né, que sempre vão ser sempre as conjunções, né, as locuções conjuntivas vão introduzir essa oração subordinada adverbial, tá bom? Então, pelo sentido da conjunção e da locução, da locução conjuntiva, é que a gente vai perceber, pelo sentido dela, que a gente vai perceber se ela é proporcional, se ela é temporal, se ela é final, se ela é condicional, se ela é concessiva, se ela é causal, enfim. Temos a expressão, aqui expressa tempo, né, que as temporais choveu quando anoitecia. E as principais conjunções e locuções conjuntivas temporais são quando, enquanto, logo que, desde que e assim que. Por fim, para finalizar, a gente tem todos os exemplos que eu dei anteriormente para vocês são orações subordinadas na sua forma desenvolvida. Então, a gente tem também as orações subordinadas na sua forma reduzida. Muitas vezes elas podem aparecer sobre a forma reduzida e elas possuem duas características. Apresentam o verbo em uma das formas, né? Em uma das formas nominais, né? Em uma das formas nominais do verbo, que é o gerúndio, definitivo ou particípio, ou elas não vêm introduzidas por conectivos, nem por conjunções e nem locuções, nem por conjunções e locuções conjuntivas e nem por pronomes relativos. Então, elas se classificam de acordo com a forma nominal do verbo, né? De acordo com a forma que elas apresentam, né? Que pode ser oração subordinada reduzida de gerúndio, oração subordinada reduzida de infinitivo ou oração subordinada reduzida de particípio. Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês um exemplo de uma oração subordinada reduzida de infinitivo, porque aqui a gente tem na oração subordinada, a gente tem o verbo encontrar, que está na sua forma infinitiva, né? Que a gente sabe que o infinitivo, quando já termina em AR, é R e R, né? Na sua forma neutra, digamos assim, né? No gerúndio é quando termina com ando, endo e indo, e no particípio, ado ou ido, tá bom?
E é isto, gente. Espero que não tenham ficado nenhuma dúvida para vocês. Tá certo? A gente encerra aqui com orações subordinadas. Espero que tenham conseguido absorver bem. Eu sei que é muita classificação, enfim, mas eu espero que tenham conseguido absorver bem o assunto, tá bom? E é isto. Conseguiram entender tudo?